Uma pesquisa feita na Universidade Federal Fluminense UF gerou um método para a detecção de notícias falsas, as chamadas fake news, nas redes sociais, com o uso de inteligência artificial e inteligência artificial. A técnica é fruto de um estudo do engenheiro de telecomunicações Nicolas Rodrigues, em sua dissertação de mestrado pela universidade. O estudante e seu orientador, Diogo Matos, professor do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Redes de Nova Geração da UF, desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial capaz de diferenciar fatos de notícias falsas, a partir da análise de palavras e estruturas textuais, com precisão de 94%. Isso significa que, a cada 100 notícias analisadas, a ferramenta conseguiu acertar se era fato ou boato em 94 situações. No total, foram analisadas mais de 30 mil mensagens publicadas em uma rede social na internet. Testamos 3 metodologias e 2 tiveram sucesso maior. A gente indica, no final dos resultados, a possibilidade de utilizar ambas em conjunto, de forma complementar, explica Rodrigues. A primeira metodologia consistiu em abastecer um algoritmo com notícias verdadeiras e depois treinar o algoritmo para reconhecer essas notícias. Aquelas que não se encaixavam no perfil aprendido eram classificadas como fake news. A outra abordagem é semelhante à primeira no que se refere à análise textual, mas, no lugar do algoritmo, foi utilizada a metodologia estatística que analisa a frequência com que determinadas palavras e combinações de palavras aparecem nas fake news. Os resultados do trabalho podem se transformar em ferramentas úteis para o usuário da internet identificar notícias que apresentam indícios de fake news, e assim, ter cautela maior com aquela informação. Pode-se transformar a ferramenta em um plugin, ferramenta que apresenta recursos adicionais ao programa principal compatível com algumas redes sociais. E, a partir do momento em que você usa a rede social, o plugin vai poder indicar não que a notícia é cêntimo falsa, de maneira assertiva, mas que ela pode ser falsa, de acordo com alguns parâmetros, como erros de português. Também existe a possibilidade de fazer uma aplicação na própria web, onde você cola o texto da notícia e essa aplicação vai te dizer se aquilo se assemelha ou não a uma notícia falsa, explica Rodrigues. 1. De acordo com o texto, o método desenvolvido na UF. A tem se mostrado promissor no que diz respeito à avaliação da confiabilidade do conteúdo veiculado nas redes sociais. B detecta notícias falsas veiculadas nas redes sociais e envia uma notificação aos usuários. C foi testado por meio de diferentes metodologias, que levaram a diferentes resultados quanto à sua eficácia. D responde à demanda da sociedade atual de combate às fake news em circulação. Está restrito ao uso acadêmico ainda, mas seus criadores pretendem popularizá-lo. Resposta. A tem se mostrado promissor no que diz respeito à avaliação da confiabilidade do conteúdo veiculado nas redes sociais. O texto destaca que o método desenvolvido na UF utiliza inteligência artificial para diferenciar fatos de notícias falsas com precisão de 94%. O que demonstra seu potencial promissor para avaliar a confiabilidade de conteúdos veiculados nas redes sociais. Além disso, os resultados indicam que as metodologias testadas podem ser transformadas em ferramentas úteis, como plugins ou aplicações, para auxiliar os usuários na identificação de possíveis fake news. 2. Segundo as ideias veiculadas no texto, as fake news cresceram exponencialmente na última década. B podem ser diferenciadas das notícias que veiculam fatos com base, por exemplo, na ocorrência de erros de português. C consistem em notícias cuja veracidade é incerta. D são veiculadas somente em ambiente virtual. Representam 94% das mensagens que circulam nas redes sociais. Resposta. B podem ser diferenciadas das notícias que veiculam fatos com base, por exemplo, na ocorrência de erros de português. O texto menciona que a ferramenta pode identificar possíveis fake news com base em parâmetros como erros de português e padrões textuais, reforçando essa característica como um indicador relevante. 3. Com relação ao emprego dos sinais de pontuação, a correção gramatical do texto seria prejudicada caso fosse eliminada a vírgula empregada logo após. Há parâmetros, segundo o período do último parágrafo.
B. Rodrigues, segundo período do primeiro parágrafo. C. Indica, segundo período do quarto parágrafo. D. Falsas, segundo parágrafo. E. Total, segundo período do terceiro parágrafo. Resposta. C. Indica, segundo período do quarto parágrafo. A vírgula após indica é essencial, pois isola o adjunto adverbial intercalado no final dos resultados, que está deslocado dentro da oração. Esse tipo de estrutura exige o uso de vírgulas para garantir clareza e respeitar as normas gramaticais. A retirada dessa vírgula comprometeria tanto a fluidez quanto a correção gramatical do texto. 4. A correção gramatical do texto e a coerência de suas ideias seriam preservadas caso o segmento para detecção de notícias falsas, primeiro período do primeiro parágrafo, fosse substituído por A. Para se detetar de notícias falsas. B. Para que se detete de notícias falsas. C. Para detectar notícias falsas. D. Para que fosse detectadas notícias falsas. E. Para que seja detectado notícias falsas. Resposta. C. Para detectar notícias falsas. A substituição preserva a correção gramatical e o sentido original, utilizando a forma verbal detectar, variação europeia do português, que é aceita em contextos formais. 5. Cada uma das próximas opções apresenta um trecho do texto seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta de reescrita apresentada preserva o sentido e a correção gramatical do texto, considerando as regras de colocação pronominal. Há aquelas que não se encaixavam segundo o período do quinto parágrafo, aquelas que não encaixavam-se. B. No que se refere à análise textual, sexto parágrafo, no que remete-se à análise textual. C. Utilizar ambas em conjunto, segundo o período do quarto parágrafo, utilizar elas em conjunto. D. Treinar o algoritmo, primeiro período do quinto parágrafo, treiná-lo. É para reconhecer essas notícias, primeiro período do quinto parágrafo, para reconhecerem-nas. Resposta. D. Treinar o algoritmo, treiná-lo. A forma treiná-lo segue as regras de colocação pronominal no português e preserva a correção gramatical e o sentido original do texto. 6. No quinto parágrafo do texto, a oração para reconhecer essas notícias expressa a circunstância de A. Conformidade. B. Causa. C. Explicação. D. Condição. E. Finalidade. Resposta. E. Finalidade. A oração para reconhecer essas notícias expressa a finalidade do treinamento do algoritmo, ou seja, o objetivo pretendido com a ação descrita. 7. A correção gramatical e o sentido do segundo parágrafo do texto seriam mantidos se o verbo diferenciar fosse substituído por A. Discernir. B. Contrariar. C. Deferir. D. Cotejar. E. Discrepar. Resposta. A. Discernir. O verbo diferenciar significa distinguir ou separar coisas com base em suas características. Discernir tem o mesmo sentido de perceber ou reconhecer diferenças, mantendo o contexto original do texto. 8. Mantendo-se o sentido e a correção gramatical do sétimo parágrafo do texto, o vocábulo assim poderia ser substituído por A. Porquanto. B. Dessa maneira. C. Portanto. D. Sobretudo. E. Adicionalmente. Resposta. B. Dessa maneira. O vocábulo assim indica modo ou forma, e a substituição por dessa maneira mantém o sentido original de apresentar uma explicação ou exemplo. 9. No texto, a palavra assertiva, segundo o período do último parágrafo, está empregada com o mesmo sentido de A. Pungente. B. Suspeita. C. Equivocada. D. Ambígua. E. Categórica. Resposta. E. Categórica. No texto, assertiva significa algo afirmado de maneira categórica ou enfática, ou seja, algo que não admite dúvida.
10. No último parágrafo do texto, seria maior o grau de formalidade do trecho. Também existe a possibilidade de fazer uma aplicação na própria web, onde você cola o texto da notícia e essa aplicação vai te dizer se aquilo se assemelha ou não a uma notícia falsa, garantidos a correção gramatical e o sentido original do texto, se tal trecho fosse reescrito da seguinte maneira. A. É possível, também, de fazer uma aplicação na própria web, que a pessoa cola o texto da notícia e a mesma, imediatamente, avalia se aquilo assemelhasse ou não com uma notícia falsa. B. É também possível se fazer uma aplicação na própria web, onde o usuário cola o texto da notícia e ela diz-lhe se aquilo se assemelha ou não a uma notícia falsa. C. Também há a possibilidade de fazer, na própria web, uma aplicação na qual o usuário colhe o texto da notícia e receba a informação de que aquilo se assemelha ou não a uma notícia falsa. D. Há, também, a possibilidade de fazer uma aplicação na própria web. Ao colar o texto da notícia na aplicação, ela lhe informa se aquilo se assemelha ou não a uma notícia falsa. É, também há a possibilidade de fazer uma aplicação na própria web na qual, ao colar o texto da notícia, essa aplicação te diz se aquilo se parece ou não com uma notícia falsa. Resposta. C. Também há a possibilidade de fazer, na própria web, uma aplicação na qual o usuário colhe o texto da notícia e receba a informação de que aquilo se assemelha ou não a uma notícia falsa. Essa reescrita emprega uma linguagem mais formal, utilizando construções como na qual e substituindo expressões informais como te diz por receba a informação. Além disso, o uso do subjuntivo colhe e do futuro do subjuntivo se assemelha contribui para um tom formal. 11. P. O adversário tentou desgastar o candidato, mas a artilharia contra ele não teve sucesso. Assinale a opção que apresenta o número de linhas da tabela verdade associada à proposição P do texto. A2. B4. C8. D16. E32. Resposta. B4. A proposição P. O adversário tentou desgastar o candidato, mas a artilharia contra ele não teve sucesso. É uma proposição composta formada por duas proposições simples. A. O adversário tentou desgastar o candidato. B. A artilharia contra ele não teve sucesso. O conectivo lógico mais funciona como uma conjunção, equivalendo a e no contexto lógico. Para calcular o número de linhas da tabela verdade, usamos a fórmula 2 elevado a n, onde n é um número de proposições simples. Passo a passo. Número de proposições simples, n igual a 2. Cálculo, 2 ao quadrado igual a 4. 12. P. O adversário tentou desgastar o candidato, mas a artilharia contra ele não teve sucesso. Assinale a opção que apresenta uma negação da proposição P, presente no texto. A. O adversário não tentou desgastar o candidato ou a artilharia contra ele teve sucesso. B. O adversário não tentou desgastar o candidato, mas a artilharia contra ele teve sucesso. C. Se a artilharia contra o candidato não teve sucesso, o adversário tentou desgastá-lo. D. Se o adversário não tentou desgastar o candidato, então a artilharia contra ele não teve sucesso. E. O adversário tentou não desgastar o candidato, mas a artilharia contra ele teve sucesso. Resposta. A. O adversário não tentou desgastar o candidato ou a artilharia contra ele teve sucesso. Vamos analisar a questão com cuidado. A proposição P. O adversário tentou desgastar o candidato, mas a artilharia contra ele não teve sucesso. Pode ser representada logicamente como uma conjunção. P igual a e B. Onde A. O adversário tentou desgastar o candidato. B. A artilharia contra ele não teve sucesso. Para negar P, usamos a negação da conjunção. Não A e B igual não A ou não B. 13.
Suponha que, com 30 equipes de técnicos realizando serviços de manutenção em uma rede de abastecimento de água, determinada obra seja concluída em exatos 84 dias de trabalho. O responsável pela obra pretende diminuir esse prazo e está disposto a aumentar o número de equipes, além das 30 equipes disponíveis, para que a obra seja concluída em 70 dias. O número de equipes que o responsável pela obra precisará acrescentar para conseguir o seu objetivo é igual a A18, B30, C4, D6, E27. Resposta: D6. Dado: 30 equipes realizam a obra em 84 dias. Queremos saber quantas equipes X são necessárias para concluir a obra em 70 dias. A proporção é 30 vezes 84 igual X vezes 70. Agora, vamos resolver passo a passo. Multiplicamos 30 vezes 84 é igual a 2520. A equação se torna 2520 igual X vezes 70. Agora, isolamos X dividindo ambos os lados da equação por 70. Dividimos 2520 dividido por 70. Portanto, X igual a 36, o que significa que são necessárias 36 equipes no total para concluir a obra em 70 dias. Como já temos 30 equipes, devemos adicionar 36 menos 30 é igual a 6 equipes. 14. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal CAESB possui em seu estoque 35 camisas, das quais 10 são brancas, 15 são pretas e as demais são azuis. Qual é o número mínimo de camisas que devem ser retiradas para garantir, com certeza, que ao menos 5 camisas retiradas sejam brancas? A30, B20, C5, D25, E15. Resposta: A30. Para garantir que ao menos 5 camisas retiradas sejam brancas, devemos considerar o pior cenário possível. Ou seja, retirar as camisas de forma que não se obtenham camisas brancas, retirando o maior número possível de camisas pretas e azuis antes de alcançar as brancas. No total, temos 10 camisas brancas, 15 camisas pretas, 10 camisas azuis, já que o total é 35 e as 25 restantes são pretas ou azuis. No pior caso, retiramos todas as 15 camisas pretas e 10 camisas azuis, totalizando 25 camisas. Quando retirarmos a próxima camisa, a 26ª, ela deve ser branca, garantindo que temos ao menos 5 camisas brancas entre as retiradas. Portanto, o número mínimo de camisas que devem ser retiradas para garantir que ao menos 5 sejam brancas é 30 25 não brancas mais 5 brancas. 15. Considere que uma das atribuições de um funcionário da CAESB é realizar a manutenção de redes de abastecimento de água e que João não é funcionário da CAESB. Usando o raciocínio lógico, pode-se concluir que a. João não realiza a manutenção de redes de abastecimento de água. B. Se João realizar a manutenção de redes de abastecimento de água, então ele é funcionário da CAESB. C. Caso João fosse funcionário da CAESB, teria, entre suas atribuições, realizar a manutenção de redes de abastecimento de água. D. Se João não for funcionário da CAESB, então ele não realiza a manutenção de redes de abastecimento de água. Para que João realize a manutenção de redes de abastecimento de água, é necessário que ele seja funcionário da CAESB. Resposta: C. Caso João fosse funcionário da CAESB, teria, entre suas atribuições, realizar a manutenção de redes de abastecimento de água. Esta é uma conclusão válida. Se João fosse funcionário da CAESB, a manutenção de redes de abastecimento de água seria uma de suas atribuições, pois o enunciado afirma isso. Vamos analisar as alternativas. A. João não realiza a manutenção de redes de abastecimento de água. Não podemos afirmar isso diretamente, já que o enunciado apenas diz que João não é funcionário da CAESB, mas não há informação suficiente sobre suas outras atividades.
D. Se João realizar a manutenção de redes de abastecimento de água, então ele é funcionário da CAESB. Isso não pode ser afirmado com certeza. Não há informações que garantam que apenas funcionários da CAESB realizem essa manutenção. Outros profissionais podem desempenhar essa função também. D. Se João não for funcionário da CAESB, então ele não realiza a manutenção de redes de abastecimento de água. Não podemos afirmar isso com certeza, pois João pode realizar a manutenção de redes de abastecimento de água por outras razões, mesmo não sendo funcionário da CAESB. Para que João realize a manutenção de redes de abastecimento de água, é necessário que ele seja funcionário da CAESB. Isso também não é necessariamente verdadeiro. João poderia realizar essa tarefa por outras razões, sem ser funcionário da CAESB.